Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós sempre, guiando o nosso coração e nos fortalecendo na fé. 8 de junho de 2023, estamos no dia de Corpus Christi. Nessa quinta-feira, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Esta solenidade foi instituída primeiramente na Diocese de Ligier, Bélgica, em 1246. O Papa Urbano IV, que nasceu entre 1261 e 1264, estendeu-a à Igreja Universal. É celebrada na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade. Na celebração de Corpus Christi, os fiéis rendem graça a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor Jesus se dá a nós como alimento de vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se neste dia a fé na presença real de Jesus Cristo nos dons eucarísticos. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até ele voltar o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Isso é o que nos diz o Sacrosanto Concílio. Diz ainda São João Paulo II: nos sinais humildes do pão e do vinho, transubstanciados pelo seu corpo e sangue, Cristo caminha conosco como nossa força e nosso viático, e torna-nos testemunhas da esperança para todos. Se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração iluminado pela graça do Espírito Santo intui bem como comportar-se, entranhando-se na adoração e no amor sem limites. No Eclesiástico 62. Então, nesse contexto, celebrando hoje o Corpus Christi, nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus, que é tirado de João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne para comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar Corpus Christi, desde esse período aí de 1200 e pouco, é fazer memória da Eucaristia e, ao mesmo tempo, da presença de Jesus na hóstia consagrada. Antigamente, a igreja dizia que era consubstancialização, viu? Mas se você pegar a hóstia e o vinho, não muda nada ali depois da consagração. Continua os mesmos elementos. Biologicamente, cientificamente, não muda nada. Mas tem o Comblan, que deu uma definição que eu achei muito interessante. Muda de sentido. A hóstia consagrada, ela muda de sentido. Ela muda de referência. Talvez é a mesma forma de você pegar uma foto, viu, de uma pessoa que você
ama muito e que morreu. Viu? Aquilo ali não é ela. Aquilo ali é uma foto e um papel. Você pode pegar o mesmo papel em branco, que você tem um sentido, você imprime uma figura lá, uma imagem, você impressa uma imagem lá e aquilo te dá um outro sentido. Não é a pessoa, mas aquilo lá te remete a isso. Ela mudou de sentido. Viu? O papel da lembrancinha de sétimo dia da minha mãe tem outro significado, tem outro sentido. Tem a memória do sétimo dia da minha mãe naquela imagem, naquele papel. Então, quando a gente olha para a Eucaristia, eu mudo de sentido. Essa hóstia consagrada, que ela está em comunhão com todas as hóstias consagradas do universo, isso me remete àquele momento em que Jesus se tornou este alimento para me alimentar. O que Jesus faz na Santa Ceia? É o momento em que Jesus quer se tornar nosso alimento para nos nutrir. Para que a gente, digerindo Jesus, ele possa fazer parte da nossa corrente sanguínea. E aí alimentar o nosso coração, alimentar o nosso cérebro, nossa consciência, alimentar os nossos sentimentos e fazer parte do nosso DNA. Por isso que Jesus coloca como memorial da presença dele aqui a Santa Ceia, corpo e sangue, pão e vinho. Entendeu? E é nesse contexto que nós celebramos o Corpus Christi. É essa presença de Jesus no nosso meio, em que ele, com a sua vida, a sua presença, ele celebra algo e se torna alimento para nós, para nos sustentar. E por isso a missa é tão importante. A missa é tão importante. Por isso a Eucaristia é o referencial nosso. A gente vive numa igreja com muita coisa, às vezes muito inchada, e com muita trem para lá e trem para cá, e passa um pouco, nós somos uma turma de reuniões. É aquilo que a gente sempre diz, né? Se Deus chegar aqui, não sei se vai encontrar a gente unidos, mas reunidos é certo, né? Reunião é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Passou de 45 minutos, minhas costas doem, eu distraio, minha capacidade de retenção, de atenção, ela é mínima. Sou muito distraído, né? Eu desligo fácil. E às vezes eu não percebo nada. É questão de inteligência mesmo, né? A gente não tem muito. Então, nesse alimento, nesse dia que a gente olha para Jesus como uma hóstia consagrada, a gente faz a experiência do tão sublime sacramento. O tão sublime sacramento que nos mostra esse Jesus que é pão da vida, não pão da morte, que alimenta para que a gente tenha força de falar no mundo as coisas dele. E esse desejo enorme de Jesus de não estar somente na nossa cabeça, no nosso intelecto, na nossa razão, no nosso discurso, mas está mergulhado dentro de nós, está dentro do nosso estômago, entrando no nosso corpo inteiro, nos dando vida, e vida em abundância, viu? Fazendo com que... E Jesus pega coisa muito simples, né? Vinho, que era a bebida da festa, da alegria comum, e ao mesmo tempo pão, que 90% da alimentação do povo na época de Jesus era a base de pão. Então ele não pegou algo complicado para ser lembrado, ele pegou algo que qualquer um e todo ser humano praticamente tinha direito e tinha nas mãos. Entendeu? Qualquer pessoa tinha, seria o arrozinho com feijão todos os dias nosso. Todo ser humano tinha acesso. E é claro, com aquilo ali, com esse novo sentido, esse novo significado, se tornou algo sagrado para nós. Por isso que Deus nos alimente sempre, que todas as vezes que a gente puder receber o pão eucarístico, a gente receba. Afinal, o pão de Eucaristia não é para santos, é para nós, pecadores, que precisam do perdão e ser acolhido por Jesus. Um abraço e até mais.